Isaías capítulo 19, versículos do 14 ao 25. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado, quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios. Ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Evangelho de João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam reclinados à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de grande valor, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa com o aroma do unguento. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Disse então Jesus: Deixai-a, ela o guardou para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube então uma numerosa multidão dos judeus que ele estava ali e vieram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes deliberaram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos dos judeus se retiravam e criam em Jesus.
Senhor Jesus, nessa manhã, nós cremos que Tu és um Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus da ressurreição. E nessa manhã nós nos achegamos a Ti para Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois somente a Ti são devidos. Tu és o Deus da minha salvação, da nossa salvação. E esse dia testifica a Tua misericórdia e a Tua longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nos achegamos diante do Teu trono para também confessar todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por todas as nossas transgressões. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue precioso. Tu és um Deus perdoador, um Deus soberano, um Deus que redime. E queremos estar limpos na Tua presença. Confessamos, Senhor, que sem Ti nós nada somos. Cresça, Senhor, em nós. Manifesta, Senhor, nesse dia o Teu poder sobre nossas vidas, em cada momento. Que sobre as nossas experiências nesse dia, o Teu nome seja glorificado, porque Tu és um Deus que ressuscita os mortos. Queremos ter uma consciência pura diante de Ti, a cada dia, nos arrepender e voltar, sempre reconhecendo que Tu és o nosso Senhor. Conduza, Senhor, todas as coisas desse dia, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Livra-nos do mal e liberta-nos do pecado. Seja com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com todas as pessoas que vierem até nós nesse dia. Envolve-os com a Tua vida, com a Tua presença, com a Tua esfera de ressurreição. Pelo poder da Tua palavra se dissipe todas as trevas, toda a morte, tudo que é contrário a Ti. Sustenta-nos, Senhor, em Ti. Nesse dia confessamos que Tu és o nosso Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Senhor Jesus, nós te amamos e oramos em Teu nome. Amém.